Está aqui para você mais um episódio do Fala Sério Retrovisor. Por que Fala Sério Retrovisor, Rodrigo? Porque em época de eleições, os políticos profissionais contam com a sua amnésia política. Acham que você vai esquecer os verões passados da nossa política tupiniquim e que tudo vai correr bem com novas promessas que não serão cumpridas e você vai cair, vai votar e tudo vai ficar bem até que eles voltem na próxima eleição para fazer outras novas mentiras. Fala Sério Retrovisor está aqui para isso. E olha só, na convenção que confirmou o seu nome como candidato a vice-prefeito junto com Ricardo Silva, o vereador Alessandro Maraca, aqui de Ribeirão Preto, Alessandro Maraca, fez esta afirmação sobre a importância do planejamento na gestão pública, que segundo Maraca, não existe planejamento na gestão pública em Ribeirão Preto há muitos anos. Confere aí o vídeo. Há tantos anos, a cidade que carece de um planejamento que a empurre para o futuro. Pois bem, meu caro Alessandro Maraca, e você também que nos ouve aqui no Fala Sério Retrovisor, é muito importante mesmo o planejamento na gestão pública. E vale lembrar que o próprio Maraca, quando esteve como secretário da Cultura em Ribeirão Preto, no governo Darcy Vera, lá em 2012, 2013, o Alessandro Maraca promoveu, ou coordenou, ou administrou a reforma do nosso tão amado Teatro de Arena em Ribeirão Preto. Aqui vale observar que, na verdade, tinha uma galera muito grande que lutava há muitos anos, desde 2010, pela reforma do Teatro de Arena, e aí em 2012, quando assumiu a Secretaria de Cultura do governo Darcy Vera, o Alessandro Maraca tomou para si todas as glórias da reforma do Teatro de Arena de Ribeirão Preto, dizendo eu vou reformar o Teatro de Arena e tal. Enquanto eu vou falando, vão subindo algumas matérias aí da época para que você confirme a nossa história e a nossa notícia. Pois bem, o Alessandro Maraca, lá em 2012, 2013, 2014, coordenou a reforma do Teatro de Arena. Não vamos nem falar, viu, Maraca, que essa reforma do Teatro de Arena assassinou o Teatro de Arena, na verdade. Porque o projeto original, o projeto inicial, baseado no teatro grego, né, trazia aquele fosso que deveria ser enchido de água, né, ou cheio de água, aquele fosso que ajudava na acústica do teatro. A sua reforma, Maraca, tampou o fosso com pedras, né, tirando a graça do Teatro de Arena como um teatro de arena mesmo. E ficou um teatro a céu aberto, bonito, bacana, legal. Mas lá nessa reforma em 2013, gastando mais de R$1 milhão de dinheiro público, faltou o tal planejamento que o Maraca disse que é tão importante. Por que faltou? Porque depois da obra praticamente pronta, o teatro não pôde ser inaugurado porque não conseguiu autorização do Corpo de Bombeiros, porque faltavam adequações na obra, faltavam adequações necessárias para a segurança do Teatro de Arena. Mas não tinha acabado de fazer uma obra de mais de R$1 milhão e no final ainda falta a adequação da obra? Que planejamento é esse? E aí o teatro não pôde ser inaugurado. Mas, depois de muito perrengue, passando muito tempo, vem o secretário de Cultura da época, Alessandro Maraca, e diz, olha, o Teatro de Arena agora também não pode ser inaugurado, porque nós precisamos mexer na acústica do Teatro Municipal. Porque se o Teatro de Arena funciona junto com o Teatro Municipal, atrapalha o Teatro Municipal. Ora, se tivesse planejamento, deveria ter reformado primeiro o Teatro Municipal e depois o Teatro de Arena, para não ter esse perrengue na dificuldade para inaugurar o Teatro de Arena aqui em Ribeirão Preto. Mas depois de 1 ano e 8 meses desse lenga-lenga todo, inauguraram o Teatro de Arena, depois de gastar R$1.300.000 ou coisa assim na obra. Inauguraram o Teatro de Arena, fizeram lá umas 2 dezenas, 3 dezenas de show e fecharam novamente o Teatro de Arena. Sabe o que aconteceu? Roubaram o elevador que foi instalado na obra de mais de R$1 milhão, roubaram os fios, depenaram o Teatro de Arena e ficou às moscas.
Passado muito tempo agora, 2018, 2019, voltaram a falar na reforma do Teatro de Arena. E aparece novamente o nosso querido Alessandro Maraca na figura e faz um requerimento e vai atrás e pede ajuda do deputado Baleia Rossi, diz que conseguiram aí mais 700 mil reais para reformar o Teatro de Arena. E aí, nessa loucura toda, somente a reforma que seria feita em 2018 não foi, em 2019 não foi, enfim, em 2020 começa uma reforma, já na Secretaria de Cultura, o menino do Alessandro Maraca, que é o Pedro Leão, indicado pelo Alessandro Maraca, assume a Secretaria de Cultura e toma a frente, e aí inaugura de novo o Teatro de Arena. Esse mesmo Teatro de Arena que fez aí mais uns 2, 3 shows, e a gente está vendo novamente o abandono da cultura em Ribeirão Preto. E até esses dias atrás, quem estava coordenando, comandando a cultura em Ribeirão Preto era o grupo político de Alessandro Maraca, que foi posto para fora por Nogueira, porque Alessandro Maraca confirmou seu nome como vice de Ricardo Silva. Aquelas coisas da política. Mas para encerrar o assunto, se planejamento é tão importante na gestão pública, Alessandro Maraca, e você disse que falta isso há tantos anos em Ribeirão Preto, por que você aprovou, votou a favor de tantos projetos no governo Duarte Nogueira? Por que você votou a favor, por exemplo, de empréstimos milionários ao governo de Duarte Nogueira, se falta planejamento à administração pública? Explica essa, Maraca. Fala sério.